Ave undis spes Maria, ave nidis, ave pia, ave plena gratia. Olá pessoal, estamos aqui então para mais um vídeo. D1 seriam os sons do Bluebeam? Se você não tem a menor noção do que eu estou falando, fica aí comigo que eu vou te explicar. Bom pessoal, D1 é um nome dado a sons que estão sendo ouvidos, né, pelo mundo inteiro, né, em muitos lugares do mundo foram ouvidos esses sons, né? E esse D1 é por causa do barulho, né? Porque ninguém sabe o que é, né? E a ciência e nenhum governo foi a público explicar o que é, né? As pessoas, né, os mais sábios têm simplesmente hipóteses ou teorias, mas não se sabe ao fato que é, né? Então eu vim, depois aí de eu ter gravado esse vídeo, o projeto Bluebeam, né? Algumas pessoas vieram falar comigo, né, partilhar sobre tudo que está acontecendo e sobre o que pode acontecer no futuro, né? Então eu resolvi gravar também esse vídeo sobre esses sons misteriosos, porque eu creio também que faça parte do Bluebeam. E isso eu creio, né? E por que eu creio nisso, né? Não só eu creio, mas muita gente crê, né? Se vocês aprofundarem e começarem a pesquisar aí, vocês vão ver que muita gente também crê assim. Por quê? Pela própria estrutura do projeto e pelo próprio objetivo que se tem e pela maneira que acontece. Mas vamos lá, minha opinião fica para depois, né? Bom, então vamos ver o que já foi estudado sobre esse D1, né? Bom, primeiro, é necessário ressaltar que esse som nem todo mundo escuta. Às vezes uma pessoa que está ali está ouvindo esse barulho e eu que estou aqui perto não estou ouvindo. Então é muito estranho isso. E os cientistas vão explicar, né? Então vamos lá, a posição de dois cientistas, né, renomados estudaram. Então quero falar sobre eles, né? Com certeza deve ter outros cientistas que estudaram isso, mas eu vou pegar esses dois caras porque são os caras da hora mesmo ali, que entendem muito, eles são geofísicos e tudo, né? Então eu vou ficar com eles hoje para fazer esse vídeo, né? Um se chama Dr. Elshin Khalilov e ele explica, né? Depois de ouvir tudo, né? Fazer com seus medidores lá e tudo, ele vai explicar que a maior parte desse som é um espectro, a maior parte do espectro, né, está localizado dentro de um intervalo chamado infra, né? São termos assim científicos até que eu não tenho noção do que é, né? Eles vão explicar tudo detalhado, né? Então eu estou tentando explicar com as palavras dele e depois simplificar para vocês, né? Então esses sons estão dentro de um intervalo chamado de infra, ou seja, todo esse espectro de som não deveria ser ouvido pelo ser humano, né? Não é todo mundo que vai ouvir mesmo, né? Então o que algumas pessoas estão ouvindo são frações, são fragmentos assim desse som que às vezes chega, mas esses sons eles não são para ser ouvidos porque eles estão em ondas infrassônicas. Ou seja, segundo a geofísica, são gravidades acústicas, né? E estão formadas, né? Isso foi provado, a conclusão que ele conseguiu provar e chegar, que esses sons, onde essas pessoas estão ouvindo, estão sendo formados na atmosfera. Então, olha aí o projeto Bluebeam, né? Estão sendo formados na atmosfera superior, não a baixa, mas a atmosfera superior, entre a atmosfera e a ionosfera, mais precisamente, isso lá em cima. Então você vê assim, sobre o tipo de som que é, a potência que chega, né? O fato de nem todo mundo conseguir ouvir, né? Porque eu estava vendo, existe assim, eu não vou saber o número de cor aqui, mas o nosso mundo tem 7 bilhões de pessoas aproximadamente, né? É o que se estima, né? E desses 7 bilhões, apenas 0,2% das pessoas conseguem ouvir o D1, né? Então eu acredito sim que já também seja testes sonoros do projeto Bluebeam,
né? E eu tenho grandes motivos e fundamentos para acreditar nisso. Eu não posso provar, mas acredito que seja porque é muito coerente com as versões que estão dando por aí, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, né? Antes de eu passar para a opinião do Dr. Tom Moir, acho que o nome dele é esse mesmo, Tom Moir, eu quero dizer para você assim, que eu vou deixar na descrição aqui vídeos, uma matéria e até um caminho para que você possa entrar no site e entrar em contato, deixar relatos e tudo com cientistas lá nos Estados Unidos. Lembrando que é um projeto científico, né? São pesquisas científicas, então não compensa deixar relato mentiroso ou coisas assim, né? Eu ainda não olhei lá nesse site, mas deve ter também uma segurança contra isso, não sei, eles devem ter como filtrar essas coisas, né? Mas vou deixar aí todo um caminho e alguns vídeos para que vocês possam ouvir, né? Vou deixar também assim um vídeo com um compilado de matérias jornalísticas do mundo inteiro dando notícias sobre esse D1, inclusive do Brasil. Então você vai ver no vídeo aí, se você tiver interesse, claro, você vai ver pessoas falando nos jornais, né? Dando notícia em russo, em alemão, em grego, em inglês, espanhol e na nossa língua, em português. Tem os jornais brasileiros também notificando esse ruído. Bom, então, como eu disse, a opinião aqui do Dr. Elshin Khalilov, né, que foi uma opinião bastante fundamentada, né, claro, né, e o Dr. Tom Moir, que é da Universidade de Marseille, né, na Nova Zelândia, ele vai falar que esse som eu não entendo bem do que quer dizer hertz, né, não sei transferir isso em som, eu sou leigo no assunto, né? Mas ele capturou o som, ele gravou, ele conseguiu gravar um D1, né, como é chamado, e ele disse que a frequência está em 56 Hz. O que isso quer dizer em termos de som, eu sinceramente não sei, né? Talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo, né, possam saber melhor. Agora, eu acredito que seja algo muito baixinho, porque a gente vê às vezes nas rádios FM falando de megahertz, né, sei lá quantos megahertz, né? Então esse som que ele conseguiu captar, ele produziu 56 Hz. Então eu não sei se eu estou correto, né? Mas isso é o que eu imagino assim, né? Então, como eu disse, né, a maioria das pessoas não escuta mesmo esse som, né, o D1, né? Mas as pessoas que ouvem ficam assustadas, né? No Brasil, muitos casos aconteceram sobre o D1, né? Por exemplo, Porto Alegre, né? Tem assim o nome da rua e tudo, né? Que se eu fosse pegar todos os endereços ficaria muito longo, mas em Porto Alegre aconteceu, Campinas, Vila Velha, em São Paulo, em algum lugar, no Rio de Janeiro. Então, são lugares assim que filmaram, né? E mandaram para esse lugar lá e também entraram na estatística, né, de lugares onde foi ouvido o D1, né? Os motivos que a ciência tem apresentado. Primeiro, núcleo da Terra. Eu achei muito sem base, núcleo da Terra. Entenda que não é que eu estou discordando de uma opinião formal, oficial da ciência. Não existe opinião oficial, né? O que é oficial é o que eu passei para você, sobre o que os cientistas conseguiram provar, sobre os hertz desse D1, sobre, por exemplo, que algumas pessoas não conseguem ouvir por causa da frequência em que ele está, né? Uma frequência muito parecida ali com a HAARP, né? Que é a frequência do projeto Bluebeam. Então, por isso eu acredito que faça parte sim do projeto Bluebeam, né? Então, eu digo, núcleo da Terra, ruídos que vêm do núcleo da Terra. Mas, poxa, núcleo da Terra, e só agora que veio sair esses ruídos, então, não sei, né? Então, enquanto a ciência não consegue me provar, eu tenho o direito de questionar, né? E qualquer um tem, né? Claro, né? Claro, não poderia faltar a teoria de Erich von Däniken, né? Aliens. Os alienígenas, né? Que também não acredito nessa possibilidade, né? Simplesmente porque eu não acredito. Você duvida que tem vida após a morte? Prefiro não entrar nessa questão, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas eu acredito que seja alien não, porque depois que vocês ouvirem o ruído, vocês vão ver aí, né, que é algo mais, né,
que está na atmosfera é algo mais, parece que é feito pelo homem mesmo, né? Um projeto gigantesco, mas produzido pelo ser humano aqui mesmo na Terra, ali, tudo, né? A teoria das trombetas do Apocalipse, né? Existe lá no Apocalipse a profecia de que o anjo tocaria sua trombeta e pragas seriam derramadas aqui. A questão é que, do jeito que está acontecendo esses barulhos e do jeito que está a humanidade ainda, né? A história do mundo não é coerente com as profecias, né? Então, sinceramente, essas trombetas dos anjos, acho que não serão tocadas para que nós, seres humanos, escutássemos, né? Seria como que estivesse dizendo que o anjo estaria dando início a uma etapa do Apocalipse, a uma etapa das pragas e outras pragas, entendeu? Então não é que a gente ouviria trombetas no céu e tudo. Então eu acho que eu descarto também essa coisa de Apocalipse, porque o mundo ainda não chegou, né? Aonde está. O Apocalipse vem acontecendo, né? Então ainda não chegou na plenitude ali para que comece a ter trombetas no céu e tudo. Ainda existe muita coisa dentro do natural para se acontecer, para seduzir todo o orbe ainda, né? Então descarto. Bom, então vamos para algo que também é apocalíptico, né? E que é o que eu acredito, né? Que é o projeto Bluebeam, que é esse projeto de colocar satélites e projetar imagens holográficas, né? Que já é algo preparado da nova era, como eu já fiz um vídeo aí embaixo, né? E muita gente gostou do vídeo até, e muita gente veio falar comigo sobre esse vídeo. Então, a minha opinião é que esse D1 seja algo do projeto Bluebeam. E daqui um tempo, né, não sei quando, não vou dizer que é o próximo vídeo, não posso falar isso, porque não, né, às vezes Deus me inspira um outro assunto, né, mas ainda pretendo sim falar sobre as luzes de Hesdalen, na Noruega, né, que são luzes que têm aparecido no céu direto. Então tem todo um documentário, toda uma pesquisa científica por trás também. Elas apareciam 20 vezes por mês. Hoje elas diminuíram, estão aparecendo 20 vezes por ano. Então o estilo dessas luzes, que também é muito, muito, muito parecido com o projeto Bluebeam, né? Então vou poder gravar isso mais para frente, não agora, né? E aí deixar também para vocês toda uma matéria. E quem quiser já pesquisar sobre as luzes de Hesdalen aí, né? Fique à vontade, né? Então é isso. Hoje o vídeo que eu queria gravar hoje para vocês é esse, sobre o D1. Então pesquisem aí na descrição, né? E qual a sua opinião, né? Vamos debater, vamos conversar sobre, né? Então fiquem com Deus e vamos vigiar, porque Jesus está às portas aí.